vocês aqui. Eu queria pedir autorização de vocês para a gente gravar. Já está gravando, né? Para a gente gravar, se vocês deixarem. E aí, depois, o que a gente queria fazer é tirar pedacinhos dessa conversa para a gente botar nas redes. A nossa campanha acaba agora no sábado, né, Tânia? Que acaba, não é isso? Então, a gente queria pegar pedacinhos da nossa conversa, se vocês autorizarem, para a gente jogar ali e mostrar que a gente está com essa interlocução, que a gente realmente acredita nisso, que a gente acha que essa é uma estratégia que a gente pode trazer, né, para dentro do Instituto, fortalecer, na verdade, porque trazer a gente já trouxe. Né? Então, fortalecer mais ainda. E aí, queria ouvir um pouco de vocês, como que a Alerj pode apoiar, né? Porque eu sei que a Alerj não tem muito essa coisa da emenda parlamentar, mas a Marta estava me explicando que quando sobram os recursos, aí vocês podem direcionar para algumas questões, e foi aí que vocês conseguiram direcionar esse recurso para a Fiocruz. E a gente tem o Paulo aí, que é deputado federal e que trabalha com essa questão das emendas, que já é deputado Paulo Ramos, que é nosso queridíssimo Paulo Ramos, deputada Marta Rocha também, que já teve aí num evento com a gente, né, sobre a questão da vacinação, ela que aprovou o projeto de lei para priorizar os profissionais de educação na vacinação contra a Covid, e ela que é a presidente da Comissão de Saúde da Alerj. E a gente tem o nosso deputado Luiz Paulo também, que concordou em participar dessa conversa com a gente. Então, quero agradecer muito a vocês. Apoiou a gente diretamente. Porque eu já fui diretora de 2005 a 2013, e naquela época a gente não tinha tanta relação com os deputados assim, nem os estaduais, nem os federais. Só que um potencial muito grande que já existia e que agora está mais evidente não só do apoio ao Instituto, do apoio à Fiocruz, mas também do apoio a parcerias dentro do próprio Estado. Né? Então, a gente tem muito interesse, por exemplo, de fazer parcerias com a UFRJ, com a UF, com a Rural, com a UERJ, e também parcerias através da FAPERJ. E a gente acha que qualquer tipo de recurso estadual que a gente possa mobilizar, ele pode ser alocado em editais específicos que a gente discuta a nível da FAPERJ. Então, a gente está trabalhando muito nesse sentido. Você tem Comissão de Saúde, Comissão de Educação e Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara, são espaços de articulação, tanto na federal quanto na estadual, que a gente gostaria muito de ampliar a interlocução. Eu, como sou corporativista, vou começar cumprimentando os parlamentares. Deputada Marta Rocha, minha amiga, deputado Luiz Paulo, também meu amigo. Temos tido, ao longo desses anos todos, uma atuação, digo assim, quase que comum. Né? Temos estado nas mesmas trincheiras. A última agora, e ainda estamos ocupando essa trincheira, uma luta em defesa da SEDAI, pública, estatal e indivisível. Dizer Sim. que... Mas agradecer a oportunidade de participar desse encontro, e eu quero dizer, né, ao Ademir, a Tânia, a Lourdes, né, que eu sempre acompanhei a Fiocruz, mas nunca tive uma proximidade com a Fiocruz. E esse meu noivado, né, mês de maio é o mês das noivas, né? Esse noivado se transformou em casamento, e eu tenho que agradecer a Luciana, quem promoveu esta aproximação minha para um casamento com a Fiocruz em função do mandato, foi a Luciana. E eu estou tentando corresponder. Conhecer a importância, o significado, o papel da Fiocruz, eu acredito que todos nós conheçamos. Há aqueles que não dão importância, especialmente quando alcançam ocupando cargos no poder. A pesquisa científica e tecnológica no nosso Brasil, hoje, tem merecido um grande desprezo. Quer dizer, o governo nega a ciência. Se ele nega a ciência, obviamente que ele nega a pesquisa. Eu sou presidente de uma frente parlamentar na Câmara dos Deputados em defesa de recursos, de financiamento à pesquisa, prestigiar a pesquisa no nosso país, a pesquisa científica e tecnológica. As nossas universidades públicas, nossos institutos de pesquisa.
e o Instituto Oswaldo Cruz é um dos mais, talvez o mais destacado. Isso aí é tudo fisiológico. Então, isso gera uma interpretação que eu considero nociva ao parlamento. Mas eu tenho que fazer essa propaganda, né? Eu, nesse mandato, estou destinando à Fiocruz, estou destinando 20 milhões, 5 milhões a cada ano, graças à pressão, ao prestígio, não só do Instituto, mas também ao prestígio da Luciana. Então, deixo um abraço, dizer que desejo sorte aí a chapa na disputa, né? Nós próprios temos pouca influência. Aqui é para dizer que estamos aliados a essa intenção de tentar, inclusive, mobilizar outros parlamentares para que voltem os seus olhos também para destinar recursos à Fiocruz. Marta Rocha e Luiz Paulo, na Assembleia Legislativa, eles têm um prestígio muito grande. Seguramente, a Assembleia, com a participação da Marta Rocha e Luiz Paulo, vai financiar pesquisas as mais expressivas. Vou torcer para isso. Mas desejo sorte aí a todas, a todos, e que possamos, na semana que vem, comemorar o resultado, ou saber do resultado, e que possamos continuar juntos. Muito obrigada, Paula. Muito obrigada. Bom, boa noite. Eu quero agradecer aqui o convite. Quero saudar todo esse grupo na figura da professora Tânia. Acho que a gente não se esbarrou pessoalmente, mas o seu trabalho, a sua dedicação ao Instituto e à pesquisa falam por si só. Temos muito pouco a contribuir no sentido de formar convicção para as pessoas que irão votar, mas eu tenho certeza que o seu trabalho vai lhe conduzir para esse cargo, porque acho que será bom para a Fiocruz a sua eleição para o Instituto. Então, nesse sentido, quero iniciar dizendo aqui que continuo aqui na torcida e deixo aqui meus aplausos aí, porque acho que concorrer a submeter o seu nome a um cargo eletivo é para as pessoas que precisam ter duas características. Primeiro, dedicação à coisa pública, e segundo, coragem, porque é um ato de coragem, sim. Você, né, a sua trajetória está consolidada, então eu acho sempre que uma eleição é um ato de coragem, de submeter o seu nome a mais um desafio. Então, essas são as minhas primeiras palavras. Eu comungo desse entendimento do Paulo Ramos, que tem aí um liame muito sensível, né? uma divisória muito sensível do que representa a questão das emendas parlamentares, né? Até onde o Poder Legislativo pode contribuir, porque vejo que a boa parte, ou alguma parte, melhor dizendo, dos parlamentares não tem esse entendimento que, com certeza, Luiz Paulo e Marta Rocha têm, que é o entendimento da escolha do objeto que você vai direcionar uma emenda, né? Então, assim, quando Paulo permite fazer uma doação, claro que tem muito da aproximação com Luciana, da Luciana ser capaz de verbalizar, mas eu acho que é também, né, uma decisão que passa muito pelos compromissos do seu mandato. Por que eu falo isso? Porque, então, para mim, é muito simples assumir um compromisso com a Fiocruz. Eu venho da seguinte, por eu ser presidente da Comissão de Saúde, exatamente porque, por eu conhecer a importância da pesquisa, exatamente na minha função como parlamentar e como cidadão, sempre valorizar e dizer sim à ciência, que eu acho muito simples para o meu mandato estar aliada à Fiocruz, ao Instituto na pesquisa. Acho que eu sempre procurei, nas minhas emendas, fazer sempre um investimento em educação, nas políticas públicas de fortalecimento das mulheres, na questão da segurança pública, na pesquisa, valorizando dentro da segurança pública os órgãos de pesquisa e
e educação, então, na verdade, me sinto muito confortável nesse ambiente. Agora, há uma questão na Assembleia Legislativa que é um traço da administração do presidente André Siciliano, que é a não só de utilizar, né, os recursos que não foram gastos pelo Poder Legislativo, há um processo de gestão austera, então isso tem permitido, né, que não se utilizem todos os recursos disponibilizados, e há um entendimento, sim, que passa pelo jeito de governar, digamos assim, do André Siciliano, do presidente siciliano, que é de investir em alguns temas. E foi assim, na possibilidade de um projeto com a Fiocruz para o fortalecimento das ações de enfrentamento à Covid-19 nas comunidades carentes, em que foi um projeto de autoria, o projeto de lei de autoria da deputada Renata Souza, mas que compartilharam aquele estudo a Comissão de Saúde, a Comissão de Ciência e Tecnologia, a Comissão de Direitos Humanos. Então, essas comissões contribuíram com seus pareceres para que esse projeto fosse mais do que um projeto de lei, e sim um projeto executado pela Fiocruz. Da mesma maneira, foi doado 20 milhões à UFRJ para a questão do Museu Nacional, né, a reconstrução do Museu Nacional. Da mesma forma, foi dado 5 milhões à UFRJ para a elaboração dos respiradores artificiais que estavam sendo... Então, assim, nesse sentido, eu acho que cabe, sim, né, a disponibilidade do nosso mandato para, vencidas as eleições, eu tenho certeza que daqui a uma semana nós já estaremos falando com a diretora e não mais com a professora, mas nada impede que a gente possa estar, né, tentando promover junto à Alerj, né, esse diálogo. E eu quero dizer que eu não faço parte da base do governo, mas eu estou sempre pronta e tenho capacidade dessa articulação, sempre pronta a levantar os interesses do povo do Estado do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro. Então, havendo necessidade, a gente pode, sim, buscar aí uma conversa com a secretaria, com a FAPERJ, isso aí está dentro da autonomia do nosso mandato, e eu sei que vou estar fazendo isso pelo bem e pelo interesse do povo do Estado do Rio de Janeiro. Então, eram essas as considerações, me colocando aí à sua inteira disposição e torcendo muito, tá? Vou ficar, mesmo sem ser servidora da Fiocruz, vou ficar contemplada com a sua eleição, porque eu acho que as suas credenciais como pesquisadora e suas credenciais no magistério permitem dizer que a sua eleição fará muito bem para a Fiocruz, tá bom? Obrigada aí, Luciana, querida, pelo convite de estar aqui nessa noite com todos vocês. Luciana, eu agradeço o seu convite, né? E também a indicação da deputada Marta Rocha para que nós fizéssemos parte desse encontro, né? É o nosso órgão de apoio à pesquisa. Então, eu acho que tem aí um caminho bastante aberto, né? Quer seja via Poder Executivo pela FAPERJ, ou que seja também via Poder Legislativo. Acho que você tem os dois caminhos. O que precisa ter é, pelo menos, alguns projetos consistentes, né, para que isso possa maturar e fazer parte dessa política que pode gerar assinaturas de convênio e transferência de recursos. O saneamento ele tem uma grande relevância, né, por causa das doenças endêmicas, né, as doenças infecto-contagiosas, né? A gente está falando hoje da pandemia, mas eu imagino
a gravidade e a densidade dessas outras doenças infecto-contagiosas, função do enfraquecimento, né, de quem teve Covid, né, da fragilidade, da diminuição das defesas, etc, etc. Então, eu acho que tem aí um campo, eu já detectei 2 grandes áreas, que a gente pode trabalhar mais intensamente essa proximidade. Porque o campo do complexo industrial da saúde não está restrito à questão da vacina para a Covid-19. Né? Tem todo um campo aí de medicamentos, de pesquisas absolutamente em aberto. Né? Tempo aí que a gente já perdeu, e competitividade que a gente já perdeu de muito. Né? E entre essas doenças, acabou alguém aqui, foi o Ademir, que plotou aqui, falando que a dengue, a chikungunya, a zika, né? O Paulo Ramos da Mata Rocha, eu estou de prontidão. Eu queria responder ao governador sobre o que seria feito com o dinheiro da SEDAI. O que a gente ouviu de uma forma muito transparente foi a questão da pavimentação de estradas, né? O Spalgo, inclusive, fez essa pergunta ontem, querendo saber. Eu mesmo apresentei um projeto de lei que a gente pede informação e transparência sobre os recursos que serão alocados no Estado a partir da venda da SEDAI, criando, inclusive, alguns protocolos, algumas formas de monitoramento. Então, eu estou fazendo essa observação muito rápida para dizer assim, que eu acho que essa sugestão de Luiz Paulo, da gente já, desde esse momento, a gente começar a fomentar alguma coisa que venha da Fiocruz, para isso estar dentro da concepção, né, do planejamento do governo, eu acho que pode ser muito interessante, apenas destacando esses eixos prioritários que eu acho que também vão nos permitir trabalhar essas questões que serão apresentadas por vocês. É isso. Eu acho fantástico a gente estar reunido, é algo que a gente gostaria há muito tempo de ter feito no Instituto Oswaldo Cruz, não só em função de emenda parlamentar, mas há que haver esse alinhamento, né, entre o legislativo, até para a gente ter uma compreensão e defesa das propostas que são caras para a gente, né, numa instituição de pesquisa e saúde pública. A emenda acaba sendo uma consequência desse relacionamento, né? Tanto que uma das propostas a gente não conseguiu implementar nessa gestão, mas na gestão de Tânia, certamente, é a semana do parlamentar, de modo que a gente possa regularmente estreitar essa relação. Isso, inclusive, por exemplo, no CDC, isso é feito regularmente, porque é claro que para você defender uma ideia, é preciso conhecer melhor as instituições, né? Não só no nome, mas esse convívio, né, que nós temos. Então, assim, eu até pedi no nosso grupo para falar, que eu chego a ficar emocionada de escutar o que eu escutei. A saúde, né, onde a gente tem um foco mais na saúde humana, isso aí é missão institucional, histórica da Fiocruz, mas, assim, nos últimos anos eu tenho começado a trabalhar com vigilância ambiental, né, e justamente comecei com hepatite A, que é uma doença de pouca incidência, faz aqueles surtos, mas não chama grandes atenções. Então, a gente tem uma série de doenças negligenciadas que estão relacionadas à questão do ambiente, né, e nesse ponto é um legado importante da Covid que trouxe à baila isso aí, inclusive, assim, em termos de vigilância em saúde, pode ser gerado um modelo fundamental, porque a gente pode ter uma etapa de um controle mais populacional através da vigilância ambiental, localizando pontos onde a vigilância epidemiológica, que é mais difícil, mais cara, né, de um modo geral, para o conjunto de doenças, a gente possa ter uma ação muito mais efetiva e mais barata, né? Então, na verdade, a gente já vinha pensando justamente em apresentar para vocês, se houvesse essa possibilidade, algo nesse escopo, né, e que tem tudo a ver com a questão da privatização da SEDAI, tem tudo a ver com o que o deputado Luiz Paulo levantou, e com esse arcabouço de doenças. Então, por exemplo, a Lourdes não falou de uma outra área que a gente tem muito forte dentro do Instituto, que são as plataformas tecnológicas, né? E que são essas plataformas que o Paulo Ramos tem apoiado,
para o enfrentamento das doenças emergentes e reemergentes. Então, as 2 emendas que ele deu vieram para apoio a plataformas tecnológicas, são esses equipamentos de ponta, né, que são multiusuários e que podem ser usados por todos os laboratórios. Que a gente não tinha recurso de capital, né, na rubrica de capital há décadas. Há décadas que a gente tem 400 mil reais de capital para o Instituto inteiro no ano inteiro. Essa era a realidade, até chegar a emenda do Paulo Ramos, que foi assim, meu Deus. As intervenções e a memória funciona. Na época da Assembleia Nacional Constituinte, um grupo resolveu visitar os centros de pesquisa no Brasil. Nós visitamos em São Paulo, quando visitamos aqui o Centro de Pesquisa da Marinha, que na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, nós constatamos que o Instituto em São Paulo estava desenvolvendo um projeto similar de pesquisa ao Instituto da Marinha. E um não sabia o que cada um estava fazendo. E, naquela época, começamos a desenvolver um trabalho no sentido de dizer que os centros de pesquisa tinham que estar todos articulados, de modo a que os esforços fossem somados. E isto, desde aquela época, começou a ser construído e, ao final, alcançamos esse sucesso na época. Então, são trabalhos que são realizados que ficam, vamos dizer, somente na nossa memória, ou daqueles que participaram na época desse esforço. E eu vejo isso agora. Essa iniciativa de vocês, uma articulação com o Estado do Rio de Janeiro, através da Assembleia Legislativa, mas uma articulação também com o Poder Executivo. Quer dizer, é uma necessidade isso. Se os recursos já são poucos, se eles são carreados de forma igual para o mesmo propósito, mas sem o conhecimento, acaba que há uma perda muito grande, uma perda de trabalho. Então, eu até estou muito feliz, mais ainda, com esse encontro de hoje, por constatar que vocês estão construindo esse caminho, juntamente com a Marta Rocha e com o Luiz Paulo. Marta Rocha já falou do esforço do deputado André Ciliano, um presidente da Assembleia Legislativa, no sentido de carregar os recursos economizados para projetos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. Eu só quero pedir uma grande desculpa. Por você ter participado aqui, por todo o apoio que você tem dado para a gente. Quero te agradecer pela sua luta na questão da SEDAI, na questão do enfrentamento a essa reforma administrativa, todas essas lutas que você tem travado aí em defesa do serviço público, em defesa da ciência e tecnologia, no enfrentamento da Covid, todas as emendas que você colocou lá no Congresso, né, para o enfrentamento da pandemia. Então, quero de verdade te agradecer muito por toda essa parceria, pelo carinho todo que você tem por nós aqui, né, pelo nosso Instituto, pela nossa Fiocruz. Tá bom? Obrigada. 25 de maio é uma comemoração presencial, não vai ser por videoconferência. Tá bom. Obrigada. Luiz Paulo. De vigilância ambiental, em todos os sentidos, ele me parece muito interessante. A ABS, Associação Brasileira de Estudos Sanitários, eu recebo mensalmente, eles fazem um boletim acompanhando a presença do vírus da Covid nos esgotos sanitários, com pontos específicos de fazer essa coleta. Também é muito interessante, né? Porque é absolutamente uma novidade. Você está medindo como é que o vírus está se comportando, né? Examinando o esgoto, e daí você projeta uma série de manchas de concentração ou não do vírus. Projeto absolutamente, para mim, uma novidade na área da engenharia, né? Mas de grande relevância. Então, eu acho que tem aí um tema muito interessante que você domina, e eu absolutamente só tenho notícia, né? Mas que seria intrigante de se desenvolver. Para vocês, sou o Elmo, sou pesquisador da casa, fico muito feliz com a oportunidade que você está promovendo, que é apresentar um pouco do Instituto para vocês, a nossa chapa. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente realmente pretende do IOC para frente, né? Porque eu sou pesquisador que eu trabalho com doenças da pobreza, eu trabalho com doença negligenciada, que é chamada doença da pobreza, porque acomete muito nas regiões mais carentes.
E a fala de vocês de enfrentamento da pobreza, do desenvolvimento desse polo, que pode ser voltado para vacinas, para medicamentos, é muito a ver com a missão do Instituto, que é essa parte de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico, visando a promoção da saúde humana. Então, eu acho que é muito importante. Eu brinco que a gente vê muito a pesquisa que está na ponta, mas a gente também não pode esquecer a pesquisa chamada de base. E a pesquisa básica, eu brinco que é o alicerce da casa. Quando a gente compra uma casa, a gente acaba não vendo o alicerce, né? A gente só vê a decoração. Eu brinco que essa é a pesquisa de ponta. Mas se o alicerce da casa não for bem feito, se o alicerce da casa não for bem construído, a casa vai desmoronar. E esse alicerce é a pesquisa básica. E o Instituto perpassa tudo isso, desde a pesquisa básica e até chegar à pesquisa de ponta. Então, o apoio de todos vocês em todos esses caminhos, desde a pesquisa básica até a pesquisa de ponta, é muito importante para a manutenção realmente de uma pesquisa de qualidade no Instituto, no estado do Rio de Janeiro, e a Fiocruz perpassa isso tudo que é no Brasil, que a gente leva a saúde para toda a população brasileira. Então, eu fico muito feliz de saber que nós temos o apoio de vocês até para melhorar o orçamento da FAPERJ, para ajudar o próprio Instituto, para a gente fazer todos esse caminho da pesquisa, desde a básica até a aplicada. Obrigado, gente. E com a fala de vocês, em conhecê-los. Bom, meu nome é Ademir, né? Eu trabalho diretamente com controle de vetores, mosquitos, né? Até brinquei ali, né, no chat, dizendo que foi dengue, chikungunya, zika, veio Covid, qual vai ser a próxima, né? O mosquito está aí, está dentro das nossas casas, então ações de sensibilização para a comunidade, nas escolas, entre os pesquisadores, enfim. Então, rapidamente aqui, só queria deixar meu abraço, agradecer muito a fala de vocês, e fico muito feliz de saber que a gente tem esse apoio, né? Saber que a gente pode continuar aí, com o apoio de vocês. Muito obrigado. Não sei a idade de vocês, eu tenho 63 anos. A minha primeira vacina para cólera, quando eu precisei viajar, tinha o carimbo do Instituto Oswaldo Cruz e não de Biomanguinhos. Eu tenho isso no meu passaporte de viagem, entendeu? Quando eu precisei fazer uma viagem que precisa de vacina de cólera. Então, a Fiocruz ela cresceu a partir da especialização de certos segmentos do Instituto Oswaldo Cruz. O Instituto Nacional de Infectologia, há 10 anos atrás, era um departamento de pesquisa clínica do Instituto Oswaldo Cruz, e hoje é o grande Instituto Nacional de Infectoscopia. Instituto Biomanguinhos tem 25 anos, 30 anos, era um departamento de imunobiológicos do Instituto Oswaldo Cruz. Então, o Instituto Oswaldo Cruz ele se orgulha muito de poder ter nucleado muitas instituições fortes dentro da Fiocruz. E o complexo industrial da saúde, pelo qual a maior parte da Fiocruz hoje é conhecida, porque é a parte fabril, é a parte de imunobiológicos, é a parte de medicamentos, ele é sabe aquela parte do iceberg que é visível? Porque a parte do iceberg que é invisível... A ponta do iceberg. A ponta do iceberg, a ponta do iceberg. A parte do iceberg que é invisível é aquela que está embaixo, que é a pesquisa, que o Instituto faz, que Minas faz, que Pernambuco faz, e aqui no Rio somos nós que fazemos. O Carlos Chagas Filho foi aluno do nosso instituto, entendeu? E eu fui aluna do Instituto Carlos Chagas Filho, depois na UFRJ. Então, a gente tem uma imbricação de história e de objetivos, né, de metas, muito, muito grande, no Rio de Janeiro inteiro. Assim, eu diria que é uma promiscuidade de relações orientando em todas essas instituições públicas do Rio. A gente tem uma rede muito forte. Então, fortalecer a FAPERJ nisso, fortalecer as articulações nisso e fazer um projeto integrado é tudo que a gente quer. A gente não quer um projeto só do Instituto, não. A gente quer um projeto do Instituto, pode ser protagonismo do Instituto, vanguarda do Instituto, mas a gente quer os nossos parceiros do Estado e no Estado, porque tem os federais no Estado, né? O Rio foi capital durante muito tempo. Então, não é à toa que ele tem esse... Eu me lembro na discussão, assim, qual é o tamanho do parque... o Parque Científico do Rio de Janeiro é maior do que qualquer outro estado, que você perde atualmente para o estado de São Paulo, porque São Paulo investe um orçamento muito, muito forte na FAPESP. Mas o Parque do Rio de Janeiro, de formação de pessoas, de formação de recursos humanos, de tecnologias, é muito forte, porque o Rio foi capital durante muito tempo e tem esse patrimônio. Então, eu acho que esse desafio de vocês, nos tragam projetos para a gente conversar, discutir. Eu faria para vocês, nos tragam desafios para a gente fazer projetos, nos tragam desafios para a gente fazer projetos, desafios surgidos no parlamento, desafios surgidos no judiciário, desafios surgidos nas comunidades.
A ciência cidadã é aquela que escuta a demanda da sociedade e que organiza a sua pesquisa em função da demanda da sociedade. E nesse patamar a gente quer chegar, porque a gente fazia muita pesquisa que a gente desenha. O legislativo ele pode ser palco também de encontros entre legislativo e ciência, Academia de Ciência, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, as instituições de ciência, a divulgação científica. E essa experiência, então, esse diálogo eu estou encantada que ele tenha acontecido, que ele esteja acontecendo, que seja o primeiro de muitos, tá? Com os partidos possíveis, porque eu acho que isso é uma frente suprapartidária. Então, fiquei feliz do Paulo Ramos dizer aqui que ele é coordenador dessa frente lá na Câmara Federal. Uma frente pela ciência é essencial, e a gente vai estar junto, na primeira fila dessa frente. O próximo encontro será já com a professora Tânia como diretora, e a gente vai estar aí pronto para contribuir para o fortalecimento do Instituto da Fiocruz e da pesquisa e da ciência, tá bom? Muito obrigada. Boa noite. Às horas. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Luiz. Boa noite. Obrigada. Encontrando depois da vitória.